Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, mais uma vez resgatando um estudo lá de 2020, onde eu faço uma leitura sinótica acerca do batismo de Jesus, como ele aparece nos três evangelhos sinóticos e como em todos esses três ele está integrado, inclusive na mesma ordem, com o episódio da tentação no deserto. E como em Marcos você tem grandes diferenças. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas sugestões, comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. Para o estudo de hoje, nós escolhemos, na verdade, duas perícopes, porém, elas estão intimamente relacionadas em Marcos, e, consequentemente, essa relação, ela em menor ou maior grau, será reproduzida nos outros livros, nos outros evangelhos sinóticos. Nós começamos pelo Evangelho de Marcos, isso quando nós estudamos de maneira sistemática, pela análise retórica do Evangelho de Marcos, demonstramos isso. Segundo a maioria dos estudiosos hoje, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Ele tem uma estrutura que, de fato, ele serve de base para os demais evangelhos sinóticos. Portanto, é sempre adequado começar por esse evangelho. Então, dentro do Evangelho de Marcos, tanto o batismo de Jesus, que está lá no primeiro capítulo, versículos 9 ao 11, e a tentação de Jesus no deserto, também no capítulo 1, só que dos versículos 12 ao 13, eles estão intimamente relacionados em um após o outro. E embora sejam duas passagens, duas perícopes com assuntos diversos, eles são tratados como se fossem uma única perícope ou uma sequência, usando aí a nomenclatura retórica, o Roland Meiner, dentro do livro que ele trabalha, análise retórica, dentro do Evangelho de Marcos. E dentro dessa sequência, podemos dizer melhor, você tem uma organização tríplice. Lembrando daquela predileção de Marcos por essa organização tríplice. Então, no versículo 9, Jesus sai da Galileia para ser batizado. E aí, nos versículos 10 e 11, o fato do batismo. Quando Jesus é batizado por João e ele é testemunhado pelo Pai. E termina nos versículos 12 e 13, justamente com o episódio da tentação no deserto. De tal maneira, então, que a saída de Jesus, esse movimento de sair da Galileia para ser batizado, ele é contraposto à tentação no deserto. É uma preocupação evangelística ou querigmática. À medida em que o batismo entendido como o início da caminhada cristã, ou símbolo do início da caminhada cristã, ele pressupõe também o início de períodos de tentação. Mas vamos analisar isso de maneira pormenorizada, primeiro falando da questão do batismo. Quando nós vamos lá no Evangelho de Marcos, nós encontramos Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, do versículo 9 ao 11. Nós temos um relato bem simplificado do batismo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Aí no versículo 10, a parte central aqui desta disposição. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos 1:9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Aí no versículo 10, logo ao sair da água, esse logo, no grego, ele equivale a essa partícula que nós temos eutis. Essa palavra aqui, que eu sublinhei, ele é bem característica do Evangelho de Marcos.
Então, voltando lá para o texto em português, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Aí no versículo 11 termina, então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O relato de Marcos, como nós já dissemos, é bem simples, com uma peculiaridade. Ele declara serem os céus rasgados. E isso é uma alusão a Isaías 63, 19, ou 64, 1, depende da numeração seguida pela tradução. Em Isaías 63, 19, ou nas nossas traduções, né, como está na atualizada e na corrigida, Isaías 64, 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Então, esse fender é como se fosse uma rápida alusão ali, nesse episódio, de ver os céus rasgados. Outra peculiaridade é que essa alusão aos céus rasgados, rompidos, digamos assim, combina com a imagem da passagem pelo Mar Vermelho. Esses temas retirados do Êxodo, eles vão ser frequentes em Marcos, porque Jesus é apresentado como aquele que lidera o povo através de um novo êxodo. E esse tema do novo êxodo que nós encontramos muito lá no livro do profeta Isaías. No versículo 11, agora você tem uma combinação de citações. Se aqui no versículo 10 você tem uma alusão, é quase, na verdade, quase um eco, aqui você tem uma combinação de duas citações. A primeira, do Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós também temos uma citação de Isaías, no capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu leito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então você tem uma citação, na verdade, do Salmo 2, versículo 7, e combinada com uma alusão, digamos assim, quase alusão, a Isaías 42, 1. O que Marcos faz ali? Ao combinar essas duas passagens, no Salmo 2, nós temos a eleição do ungido. Você tem a transmissão, a delegação do poder de Deus para o seu ungido. No contexto imediato do Salmo 2, está falando do rei. Do ponto de vista profético, isso é aplicado ao Senhor Jesus. Lógico que aqui a geração, quando aplicada ao Senhor Jesus, está falando daquilo que os teólogos antigos falam da geração eterna. Então, a filiação, ela fala aqui da investidura de poder em Jesus, para que ele inicie o seu ministério. Obviamente, Jesus sempre foi Deus, mas uma compreensão inadequada dessa passagem fez com que alguns pensassem que Jesus ele estaria se tornando Deus apenas a partir do seu batismo. Isso aí envolve até uma questão de estudo aprofundado das abordagens cristológicas ao longo da história da igreja, especialmente no primórdio. Mas aqui o importante é que a aplicação do Salmo 2 está fazendo com que seja chancelado pelo Pai o início do ministério de Jesus, representado pelo seu batismo. E quando você tem a menção de Isaías, aqui nós temos um dos chamados cânticos do servo do Senhor. Então, Jesus ele se apresenta também como servo do Senhor. E essa colocação de Jesus enquanto servo, ela é muito importante
dentro do Evangelho de Marcos. Jesus é apresentado como não somente o Salvador, mas esse apelo é muito forte dentro do Evangelho de Marcos. Jesus enquanto o servo. Por isso você vê ali em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que muitos teólogos colocam como um dos principais versículos dentro do Evangelho de Marcos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui então nós temos a abordagem de Marcos acerca do batismo de Jesus. Você não tem maiores explicações, fala de maneira a simplicidade inerente ao Evangelho de Marcos, diz que Jesus ele saiu da Galileia e foi se batizar. Já o relato da tentação de Jesus no deserto também é bem simples. Marcos 1,12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Vai ser importante explicar essa questão do Espírito impelir para o deserto. É bem interessante. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, notem que é um relato bem sintético, bem simplificado, mas que não deixa de ter sua riqueza teológica. Apesar de simples, até ele não descreve o conteúdo da tentação, que nós vamos conhecer pelos outros evangelhos sinóticos. Aqui nós temos vários detalhes embutidos dentro desse relato. A menção dos 40 dias lembra o período em que Elias passou no Monte Horebe, lá em 1 Reis 19:8. E, ao mesmo tempo, recorda os 40 anos de Israel no deserto para aprimorar a fé. E que depois Deuteronômio entende como um período de provação. Agora vamos para Deuteronômio, no capítulo 8. Veja o que diz aqui no versículo 2. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Olha aqui o verbo tentar. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome. Olha aqui essa questão da fome. E te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora, há uma outra peculiaridade, além daquela que nós analisamos no relato do batismo. E isso é bem particular, peculiar de Marcos. O uso do verbo equibalo, expulsar, para descrever como o Espírito impeliu. É um verbo com um significado tão estranho aqui no contexto, que tanto a Almeida atualizada quanto a Almeida corrigida optaram por utilizar impelir. Para que vocês tenham uma ideia de como esse uso aqui é estranho, o verbo equibalo, expulsar, ele é utilizado frequentemente nos relatos evangélicos para falar de Jesus expulsando demônios. Então, um contexto totalmente inesperado para o que nós sabemos do conjunto dos evangelhos pelo uso do verbo equibalo. Agora, o que está se pensando aqui? O uso desse verbo, ele está pensando no episódio do paraíso, quando o primeiro homem, Adão, ele foi expulso, juntamente com a sua esposa, do paraíso. Aqui nós temos aquilo que nós vamos chamar de um eco bem sutil, que você só vai perceber quando você faz esse estudo mais aprofundado do verbo equibalo. Qual é a proposta? Como esse verbo está remetendo ao episódio da expulsão do paraíso, Jesus aqui está refazendo como novo Adão os passos do primeiro Adão. Só que dessa vez para ser vitorioso. Ou seja, o primeiro Adão, ele fracassou no teste
que, de uma certa forma, lhe foi proposto. Jesus, enquanto homem, porque ele está passando por esse processo, enquanto homem. Vamos lembrar, Jesus é plenamente Deus, mas também é plenamente homem. E essa apresentação de Jesus como um tipo de segundo Adão é o que alguns teólogos chamam de cristologia adâmica, em que Jesus propõe uma nova criação para a humanidade, através dele próprio. Ele se tornando, então, um modelo, um protótipo para um novo Adão, uma nova criação. Como os escritos paulinos foram, como as cartas de Paulo foram escritas primeiramente, antes, vamos lembrar que esse tema já é abordado por Paulo em suas cartas, como em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. Tanto ao meio atualizada quanto ao corrigido, trazido como criatura, mas o texto grego aqui, ele fala de criação, que é essa palavrinha aqui, quitissis. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O ambiente paradisíaco confirma-se pela menção dos animais selvagens e dos anjos servindo. Os animais selvagens vão lembrar que Adão, numa busca de companhia, ele procura achar primeiramente entre os animais. Então, ali em Gênesis capítulo 2, Adão dando nome, nomeando os animais. É isso que está lembrando aqui. E os anjos servindo fazem referência àqueles anjos que aparecem ao final da expulsão. Mas olha a diferença. Os anjos não estão para servir o homem ali em Gênesis capítulo 3. Deus colocou os anjos ao final do relato da expulsão do Jardim do Éden para impedir que o homem voltasse a ter acesso ao Jardim do Éden. Como Jesus aqui, embora não entre em detalhes, ele foi vitorioso sobre a tentação, os anjos estão o servindo. Por isso, nesse relato marcano, ou seja, no relato segundo o Evangelho de Marcos, a tradição da criação ela é mesclada com a do deserto. Agora vamos para o relato de Mateus, que é o próximo evangelho na ordem cronológica. Mateus, embora mantenha a sequência, ele remodela os dois relatos, expandindo-os. Primeiro, o relato do batismo e logo a seguir o relato da tentação no deserto. Só que ambos eles são expandidos, são aumentados. No relato do batismo, ele mantém as linhas gerais encontradas em Marcos, a descrição da tentação, de como Jesus ele é batizado, a pomba descendo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba em cima de Jesus, a voz dos céus que faz a junção ali tanto de Salmo 2,7 quanto de Isaías. Só que ele faz aqui uma primeira modificação. O verbo rasgar, esquizo, ele substitui por anoigo, abrir. Então ele deixa aquela menção combinada de Isaías 63 com o episódio, com o motivo do deserto, digamos assim, da passagem pelo Mar Vermelho, e ele coloca apenas o verbo abrir para se adequar mais a um grego padronizado. Isso porque o Evangelho de Mateus, ele tem um grego que procura ser o padrão, um grego mais, digamos assim, entre aspas, correto.
Marcos ele usa um grego tão simplificado que há alguns estudiosos que chegam a dizer que é um grego que beira o erro gramatical. Na verdade, não é o que Marcos utiliza, não são erros gramaticais, mas é um grego mais popular do que o visto em outras passagens e que também ele quer se adequar a uma mensagem, como nós vimos ali, o porquê que ele utiliza de maneira estranha, dentro dos padrões gramaticais, porque que ele usa o verbo equibalo, expulsar. Mateus, como tem essa preocupação, embora muitos digam que Mateus é escrito para um público judaico, ele tem em mente, sim, a tradição, toda a tradição judaica, mas é escrito para uma comunidade que utiliza o grego e, a princípio, utiliza bem o grego, porque o Evangelho de Mateus tem uma preocupação de um grego muito bem construído. Agora, além disso, nós temos o acréscimo de um discurso, de um diálogo entre Jesus e João Batista ali no meio. Então, Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Aqui há uma mudança sutil. Enquanto que em Marcos apenas declara que Jesus saiu e se batizou, aqui diz claramente que ele tinha o objetivo de ser batizado por João. Aí nos versículos 14 e 15 vem, digamos assim, entre a contribuição específica, peculiar de Mateus. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Como Mateus tem a preocupação de falar muito das leis, de todo o contexto do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e ele enfatiza muito Jesus como rei, porque Messias, Marcos não deixa de falar também de Jesus como o Messias, o ungido. Já Mateus, ele enfatiza mais a questão de Jesus enquanto rei. E como é que um rei vai ser batizado por alguém inferior? E é isso que aqui no versículo 14 está se passando. É isso que João Batista está dizendo. Eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Aí no versículo 15, a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Ou seja, mesmo Jesus sendo rei, ele não deixa de dar o exemplo do cumprimento da lei e da justiça. Isso é um tema muito caro para Mateus. Só lembrar daquela passagem mais à frente, no Sermão da Montanha. Eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Mateus tem essa preocupação de mostrar a pregação de Jesus, ao mesmo tempo que ela traz uma novidade, ela tem uma linha de continuidade com o Antigo Testamento, e não de ruptura. 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Então, aqui o verbo abrir, ao invés de rasgar-se, como era usado lá em Marcos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Aqui, idêntico a Marcos. Retornando ali ao PDF, bom, essa é então a análise do batismo de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Agora, a principal mudança nós encontramos no relato da tentação, onde acrescentam-se em relação a Marcos os 3 momentos da tentação de Jesus. Lembre que Marcos só diz: Jesus foi tentado no deserto. Como foi essa tentação? Não especifica. Já Mateus, ele vai expandir bastante, especificando essa tentação. Então, no versículo 1, isso lá em Mateus capítulo 4. Jesus ele é levado ao deserto, no versículo 1. Depois narra a primeira tentação, fome, versículos 2 ao 4. Aí você tem no meio, no centro, a segunda tentação, que é tentar o próprio Deus,
versículos 5 ao 7. A terceira tentação, poder, versículos 8 ao 10, e aí uma conclusão dentro do versículo 11. Mateus, lá no primeiro versículo, ele também evita o verbo equibalo. E ele utiliza anago, mais uma vez para acomodar-se ao grego padrão. Então, ao invés de expulsar, ele vai utilizar levar, conduzir, anago. Na conclusão, tira a menção dos animais e mantém apenas o serviço dos anjos. Mas, como nós podemos perceber aqui, de maneira esquemática, o grande acréscimo em relação a Marcos está na descrição tríplice da tentação, em que todas são refutadas, combatidas por Jesus com versículos retirados de Deuteronômio. Então, a primeira tentação, em que Satanás ele propõe que Jesus transforme as pedras em pães, já que ele está com fome, Jesus vai utilizar Deuteronômio 8:3. Lá no versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, ele está citando Deuteronômio 8:3. Agora, a segunda tentação, ele vai citar Deuteronômio 6:16. Lá no versículo 7, Mateus 4:7, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui é uma citação de Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Aqui lembrando do episódio lá de Êxodo 17. E, finalmente, a terceira tentação, ele vai citar Deuteronômio 6:13. Lá citado em Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, é uma descrição de Deuteronômio 6:13. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. São 3 tentações e que reproduz as principais tentações no pensamento de Mateus, como Mateus está tentando transmitir aqui. Primeira tentação são as necessidades do corpo representadas pela fome. Mas aqui você tem as necessidades fisiológicas do corpo como um todo. A segunda tentação, quando ele propõe que Jesus se lance de cima do pináculo do templo e Jesus rebate dizendo que não poderia tentar a Deus, essa tentação diz respeito à autossuficiência. Então, entre outras coisas, tentar a Deus é você se achar autossuficiente. E a terceira tentação, quando ele propõe, olha, mostrou todos os reinos, tudo isso eu te dou se me adorares. Essa tentação diz respeito ao poder, de tentar Jesus com o poder. Tentar Jesus que é o dono da vida, né? Isso corresponde, em linhas gerais, ao que se diz, né, usualmente, sobre as 3 principais tentações para o homem. Quando se diz homem, tanto o homem quanto a mulher, a humanidade em geral, que é o sexo, o dinheiro e o poder. Agora, é interessante a parte central. Dentro daquela proposta da análise retórica que eu estou fazendo aqui bem rapidamente, a parte central é a principal e ela é ocupada aqui por essa segunda tentação em que se propõe que Jesus tente a Deus. Então, essa é a parte central. E dentro da proposta da retórica é a primordial, é a principal. E notem que é a única em que o diabo utiliza também uma passagem bíblica. Ele vai utilizar de maneira inadequada Salmo 91, versículos 11 e 12. No versículo 6, né, Mateus 4:6, citando lá o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Toda a questão é que o contexto é totalmente inadequado, porque ali no Salmo 91 é uma promessa para todos aqueles que confiam em Deus e não o tentam. Deus, ele promete nos proteger, nos guardar, mas, por exemplo, se eu me atirar na frente de um carro, eu não posso pedir, não, eu posso me atirar na frente de um carro porque Deus já me protegeu. Estou
tentando a Deus. E com essa centralidade, a tentação da fome é contraposta à tentação do poder. A fome material das necessidades do corpo, você tem a ânsia do poder, que não deixa de ser uma fome também. Por isso que se fala da fome do poder. E aí é interessante essa passagem de Provérbios 30:15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim. Quatro que não dizem basta. A necessidade de você querer sempre mais e o desejo do poder, a fome do poder, fala desse desejo de você sempre ter mais, e aqui mostra que não se farta, ou seja, compara a questão alimentar. Essa, então, é a maneira como Mateus organiza. E aí vem, então, o Evangelho de Lucas, que efetuará mais mudanças. Enquanto Marcos e Mateus, você tem o batismo seguido logo pelo relato da tentação, Lucas, entre o relato do batismo e o da tentação no deserto, ele vai inserir uma longa lista genealógica para relacionar Jesus com a humanidade. E atendendo ao objetivo lucano de mostrar Jesus como o homem perfeito. Por isso que a genealogia dele remete até Adão. Lembrem que existe uma genealogia em Mateus, lá no início do Evangelho de Mateus, mas que relaciona apenas a Abraão e a Davi. Já Lucas, lá atrás, relaciona com Adão, para identificar Jesus com a humanidade. Jesus se apresentando como o homem perfeito. No relato do batismo, que está lá no capítulo 3, versículos 21 ao 22, ele está mais próximo da brevidade marcana, mas mantém a opção de Mateus pelo verbo anoigo, no lugar de esquizo rasgar, ou seja, ele faz um relato breve também, como era o de Marcos, ele tira aquelas expansões que foram colocadas por Mateus, mas ele mantém essa substituição de esquizo, por anoigo. Agora, uma peculiaridade de Lucas. Ele salienta que Jesus estava junto à multidão para se batizar. Mais uma vez, essa proposta de Lucas, de Jesus, ele se apresentando como exemplo de homem, se solidarizando com a humanidade. E apresenta Jesus orando. Que isso também é uma preocupação típica de Lucas. Basta você analisar quantas e quantas vezes Jesus é apresentado orando dentro do Evangelho de Lucas. Isso quando os céus estão se abrindo. Então, o tema lucano de Jesus, enquanto homem, modelo para nós. Agora, no relato da tentação, Lucas segue as linhas gerais do exposto em Mateus, com algumas modificações. Então, lá nos versículos 1 e no início do versículo 2, Jesus levado ao deserto, mas cheio do Espírito. Isso é um acréscimo de Lucas. Você tem as três tentações, quase que numa descrição idêntica ao que nós vemos ali em Mateus, mas há aqui uma mudança na ordem, vamos observar já. E aí vem no versículo 13 a conclusão. Então, a não ser essa mudança da ordem das tentações, o que você tem é o mesmo esquema que nós já tínhamos visto ali no Evangelho de Mateus. Então, Lucas evita também o verbo equibalo, expulsar, que tinha sido colocado ali por Marcos, mas ao invés de anago, levar, conduzir, lá de Mateus, ele dá preferência ao sinônimo ago, mais próximo do grego clássico, porque Lucas tem essa característica. Ele procura um grego mais próximo do clássico, porque na totalidade do Novo Testamento existe uma preferência pelo grego popular, chamado grego koiné. Já Lucas, ele prefere um grego que se aproxime mais ao clássico. Não chega a ser o clássico,
mas ele procura aproximar. Ele acrescenta também que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Isso atende à chamada proposta pneumatológica de Lucas, ou seja, aquela preocupação de Lucas em falar de maneira ostensiva do Espírito Santo. Isso, lógico, vai culminar na abordagem lá em Atos dos Apóstolos, que nós já conhecemos. Na conclusão, somem todas as referências a animais e até a anjos, e apenas salienta que o diabo se afastou apenas por algum tempo. Jesus, como ele está aqui se apresentando como um homem perfeito, isso acontece a todos os seres humanos. Sempre, infelizmente, sempre estamos sujeitos às tentações promovidas pelo inimigo. Ele se afasta apenas por um tempo. Depois ele tenta, ele promove uma nova investida. Então, para nós concluirmos aqui, embora o conteúdo das tentações seja praticamente o mesmo de Mateus, houve uma troca na ordem. E essa troca da ordem que é bem interessante. A posição central passa a ser ocupada pela tentação do poder, de tal forma que a tentação da fome, que continua sendo a primeira, ela vai ser contraposta com tentar a Deus. Isso se explica pelas propostas diferentes de Mateus e de Lucas. Em Mateus, como ele é mais sensível às tradições recebidas do judaísmo, a tentação a Deus é a central, mais perigosa àqueles que já são discípulos. Já em Lucas, como ele está preocupado mais com o contexto greco-romano, representando toda a humanidade, é a tentação do poder que ocupa a centralidade, porque ela é entendida como mais perigosa para a humanidade em geral. Então, essa simples troca da ordem atende a uma proposta dentro do Evangelho de Lucas.